Mozuziku, parte 12. O segundo mandamento de Satanás. Persistência no pecado pessoal, e a fraqueza se torna um ídolo. Bem-vindo, amado. Ainda estamos revelando o conteúdo do encontro de 4 meses que aconteceu no segundo céu, no auditório oval. Estamos lidando com os 10 mandamentos revelados por Lúcifer. Ainda estávamos no firmamento no salão de reuniões oval. O diabo moveu-se para anunciar o segundo mandamento e disse: trabalharemos nas fraquezas cristãs. E o diabo chamou esse mandamento de a fraqueza persistente. O segundo mandamento de Deus é: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, 3. Satanás perverte este segundo mandamento ao levar o cristão a persistir em seu pecado e fraqueza, de modo que o pecado e a fraqueza se tornem seu ídolo e Deus. Essa é a base do segundo mandamento de persistência e fraqueza de Satanás. Ele estava falando com confiança e os demônios, incluindo os humanos que estavam ali, estavam ouvindo suas palavras com muita atenção. Nós não temos esse tipo de atenção que eu vi nos demônios, com o que Lúcifer estava dirigindo este encontro. Quando eu vejo pessoas dormindo na igreja enquanto estou pregando, é doloroso. Lúcifer estava falando com arrogância e determinação. Então o diabo disse aos participantes: organizem-se para que todo ser humano e todo cristão nesta terra tenha uma fraqueza que seja um vacilo ou uma conexão comigo. A ordem de Lúcifer era clara. Todo homem nesta terra deve ter uma fraqueza particular. O diabo disse: trabalharemos para que os cristãos tenham suas fraquezas respectivas e pessoais, e quando você for tentá-los, você os tentará apenas na área de suas fraquezas. O diabo disse aos participantes: primeiro de tudo, você vai tomar o seu tempo em estabelecer se o cristão-alvo tem uma fraqueza. Então você deve estabelecer a área de sua fraqueza. Uma vez que você tem estabelecido que um crente é fraco em um aspecto específico de sua vida cristã, então você pode tentá-lo precisamente onde ele é fraco e vulnerável. Então Lúcifer continuou a dirigir-se ao auditório e disse: cada fraqueza dos seguidores do outro, Jesus, é um reflexo da minha natureza. Amada, o inimigo deixou claro que a fraqueza de um cristão é sua natureza. Nós sempre dizemos que todos nós temos pontos fracos. Isso significa que todos nós temos a natureza de Lúcifer se manifestando em nós. O diabo disse aos demônios: qualquer cristão que tenha minha natureza nele, ele está ligado a mim. Há um laço e uma conexão entre ele e eu, porque minha natureza está nele. Ele será visível em nosso instrumento, especialmente em nossos espelhos. O diabo disse que sua natureza está nos cristãos. Eles estarão conectados a ele e eles serão visíveis em seu espelho. O diabo disse aos seus demônios: você se lembra que eu dei a todos vocês meus espelhos? De fato, anteriormente, o diabo distribuiu os espelhos para os participantes desta reunião, e disse aos demônios: antes de você tentar os seguidores do outro, Jesus, primeiro você deve checar no espelho os seus padrões de pensamento e sua vulnerabilidade. Então você poderá continuar. Amada, isso não significa que os demônios possam ver ou observar os pensamentos cristãos, mas os padrões negativos de pensamento dos crentes podem ser observados no espelho satânico, porque esses pensamentos são uma vibração negativa compatível com Lúcifer. O diabo insistiu com os demônios e disse: vocês não tentem os cristãos em outras áreas, exceto onde eles são fracos, como essa área ou aspecto de suas vidas, que será exibido no monitor, porque a minha natureza. O diabo disse novamente: os cristãos não devem ser tentados a menos que haja uma chance de que eles caiam. O diabo ordenou que os demônios atacassem os crentes somente onde eles estão vulneráveis e fracos. Então o diabo disse aos demônios: isto é uma ordem. Quando você vai atrás de um cristão que está tendo uma fraqueza, você deve estar em um grupo de 1000. Quando um crente é fraco em uma área específica, você irá atrás dele em um grupo de 1000 e o tentará. Você deve estar em 1000 para garantir que ele definitivamente caia. Eu entendi que esse número era necessário para garantir que o crente caísse naquela tentação. O diabo não queria que esses demônios fracassassem. Então o diabo disse: caso um cristão tenha a força, então nessa situação,
Deixe 10.000 demônios ir contra ele, contra essa força. Por exemplo, quando um crente tem uma força contra a fornicação, o diabo colocará 10.000 demônios em ação para fazer com que o crente caia em fornicação. Amado, o inimigo disponibilizou 1.000 para atacar os crentes, precisamente onde eles são fracos, a fim de afundá-los onde eles se tornam mais fracos, e o diabo disponibilizou e desdobra 10.000 demônios contra os crentes que são fortes. No total, o inimigo desdobrou 11.000 demônios para fazer com que um cristão caia em pecado. 1.000 atacarão quando o crente estiver fraco, e 10.000 atacarão quando o crente estiver forte. Espero que você tenha uma ideia sobre o arsenal implantado pelo diabo contra os crentes. De fato, há um processo de 15 passos por esses demônios para fazer com que os crentes caiam em pecado. E no caso de o crente ter caído em pecado, esses demônios lançarão outro processo de 15 passos para manter os crentes no pecado. É por isso que Davi disse: meus inimigos são mais numerosos que os cabelos da minha cabeça. Salmos 69, 4. Está escrito no Salmo 91, 7. 1.000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Eu só entendi essa passagem no salão de reuniões oval de Lúcifer. Eu estava em outra dimensão, e desde que todas essas visões aconteceram comigo, minha compreensão do mundo espiritual e da guerra espiritual mudou. Nesta passagem que acabamos de ler, a Bíblia diz que 1.000 cairá ao seu lado, que ao seu lado esquerdo 10.000 cairão. O lado esquerdo representa o lado mais fraco ou a fraqueza do crente. E Lúcifer enviou 1.000 demônios para atacar a fraqueza dos crentes, e 10.000 demônios para atacar o lado direito dos crentes, que é a força dos crentes. Estamos lidando com fraquezas em cristãos, e o diabo está trabalhando duro para manter essa fraqueza na vida dos crentes. Ele quer que essa fraqueza persista para sempre nas vidas cristãs, porque é da sua natureza. Está escrito: não terás outros deuses diante de mim. O diabo disse aos demônios: deixe a fraqueza dos cristãos se tornar seu ídolo, pois eles são dominados por pecados particulares, hábitos repetitivos e comportamentos particulares. O diabo disse: apesar de suas orações e jejuns, eles ainda estão caindo nestes pecados habituais e maus hábitos, e como eles são dominados e eles estão tendo prazer nestes comportamentos, isso se tornará o Deus deles e delas. O Senhor Jesus disse: o príncipe deste mundo vem, mas não há nada dele em mim. Amado, o que posso dar como conselho é que, quando você perceber que um padrão está se desenvolvendo em seu comportamento, será melhor fazer algo a respeito antes que ele se desenvolva. Caso contrário, será difícil e se tornará uma fraqueza persistente.